uma gestão que transformou a educação do Espírito Santo numa referência em educação dentro do Brasil. Para nós capixabas, porque a gente tem que se orgulhar de ser uma referência em qualquer coisa boa, em qualquer lugar, muito mais em educação, né, que é uma área tão importante, tão estratégica. Nós encontramos um caminho no Espírito Santo que outros não encontraram. E isso é mérito nosso, motivo de orgulho pra gente. Lógico, nós temos desafios que são nossos e nós temos os desafios que, comparado aos outros estados, são do Brasil, são os desafios do Brasil. Bom, pessoal, estamos aqui no Política Capixaba Podcast, eu, Nobinho, com meu amigo César Albêniz, professor César Albêniz. E aí, professor, tranquilaço? É isso aí, Tamo mais junto. um podcast aqui, esquentando as eleições de É 2026. isso mesmo, e estamos aqui hoje com Vitor De Ângelo, Ex-secretário de Educação do Estado do Espírito Santo. É 7 anos mesmo. e meio, quase 8 anos Pois como é. secretário. Como é que você tá, Vitor? Tranquilaço? Tudo bem, Nobinho? Seja Tudo bem, bem-vindo, César? meu amigo. Bom Obrigado. te receber aqui. Prazer é meu. Muito É obrigado isso pelo aí. espaço que vocês estão abrindo aqui pra gente. Show de bola, mas antes, chama a vinheta! Está começando mais uma edição do Política Capixaba Podcast, com os principais nomes que movimentam os bastidores do poder no Espírito Santo. A apresentação: Nobinho e Professor Albêniz. Política Capixaba Podcast. Mas, Vitor, conta um pouco da sua história antes de ser secretário, a sua formação, não é? A sua vida antes de ser secretário. Depois você vai dizer também como é que você virou secretário e aí nós vamos perguntar também como é que foi a sua gestão na secretaria. Mas vamos lá, quem é Vitor De Ângelo? Profissionalmente, eu sou alguém que tem formação na área de História, né? Para responder aqui ao que você pergunta. Então, essa foi minha graduação. Eu até comecei o curso de Direito, mas depois de 2 semestres eu abandonei, fui fazer História. Meu pai, na época, não ficou muito contente, ele já não estava muito contente porque ele é contador e queria que eu tivesse feito contabilidade. Mas, então, foi um período de alguns atritos assim, dentro de casa, mas, finalmente, concluí a faculdade, meu pai foi entendendo um pouco do meu desejo profissional em seguir pela área das ciências humanas, que é onde eu também fiz meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado. Então, fui fazendo ali toda a minha formação, meu percurso formal, né, na educação. O que também, é normal que isso aconteça, me levou da educação básica, onde eu havia atuado no início, para o ensino superior, porque é onde normalmente atuam as pessoas que vão galgando esses títulos, essas posições. Então, depois de concluído meu doutorado, eu, que morava em São Paulo, voltei para o Espírito Santo, depois de muitos anos morando fora, porque tinha sido contratado pela Universidade de Vila Velha para trabalhar no mestrado em Sociologia, né, em Ciências Sociais, que eles tinham, em parceria com a PUC de São Paulo, e depois um mestrado próprio, sem a PUC, em Sociologia Política. Né? Ali eu fiquei durante muitos anos, né? Trabalhei 15 anos na UVV, até o ano passado, e me desliguei justamente para essa caminhada que eu intensificaria esse ano, de pré-candidato, razão pela qual também, como a gente já falou, me desliguei também da secretaria. Então, fui me desligando dos lugares onde eu estava associado formalmente para ter tempo, né? Porque se eu tivesse saído da secretaria, mas continuado na UVV, naturalmente eu teria que voltar para a sala de aula, não poderia percorrer o estado. Então, fiquei ali durante todo esse período, inclusive no período em que eu estava como secretário, com uma carga horária bastante reduzida, poucas atividades, mas tinha meus orientandos de mestrado, participava de bancas de mestrado, de doutorado. E essa vida dupla assim, entre secretaria e universidade foi a partir de 2019. Né? De 2011 a 2018, eu fiquei totalmente dedicado à universidade. Com o convite que o governador Casagrande me fez em 2018, depois de ele ter vencido as eleições, ainda no primeiro turno, para assumir a sua Secretaria Estadual de Educação, na gestão que se iniciaria em janeiro de 2019, aí, a partir de então, de janeiro de 2019, eu fiquei tanto na universidade quanto, sobretudo, na SEDU, pela dedicação que essa posição exige. E ali fiquei, como também a gente já falou, durante 7 anos e 3 meses, até o final de março de 2026, quando então eu me desliguei da secretaria. Rapaz, é um bom tempo, hein? Pô, tempo 7 pra anos. caramba, eu tava Uma pesquisando. boa gestão, para ficar 7 Sim, anos, amigo. com Não certeza. é qualquer um que fica, não, hein? A pergunta que eu queria fazer, até citei lá na hora do making off aqui, você esperava ser secretário, assim, quando foi fazendo seus estudos e profissionalmente, você falou, pô, um dia eu vou ser secretário de Estado, vou mexer com política, ou veio no colo, assim, foi um chamado aí, daí agora desencadeou agora você ser pré-candidato. Como é que foi isso aí, primeira vez para você, quando o Casagrande te chamou para assumir uma secretaria de um estado, cara? É um negócio É uma secretaria gigante, grande, né? É uma secretaria grande. Bastante grande. Eu, pessoalmente,
não acredito que as coisas acontecem assim por acaso, sem esforço. Então, de alguma maneira, a gente se prepara para as coisas que vêm. Do contrário, é difícil, do meu ponto de vista, achar que a sorte nos alcança com a gente parado, né? Quer dizer, as oportunidades, elas só são oportunidades porque você está pronto para elas. Então, é isso. De alguma maneira, a gente se prepara, na minha visão, para as coisas que vão aparecer, sejam elas desde as menores, é natural que no início apareçam as menores, até as maiores e mais desafiadoras. Mas eu desconfio também das pessoas que já sabem muito antes o que querem e diriam aqui, respondendo você, que sempre quiseram ser secretário e, enfim, e não teve muita surpresa. Porque quando a gente também, na minha compreensão, quer uma coisa muito específica, você começa a tomar todas as atitudes para chegar àquele ponto. E na vida a gente nem sempre tem sucesso naquilo que a gente quer. Exatamente. E é importante também assimilar e aprender com as derrotas, com os tombos, né? Eu também quis algumas coisas e me preparei para elas, mas elas não aconteceram. Posso ter sofrido, mas foram importantes para mim. A secretaria foi a mesma coisa. Eu me preparei profissionalmente, estudando, sempre fazendo com muito zelo, né? Procurei fazer com muita competência tudo que veio às minhas mãos, sempre sabendo que essas coisas abrem portas. Agora, que portas seriam essas? Depende também de outras circunstâncias, como, por exemplo, um convite, né? Agora, o convite do governador não vem para uma pessoa que, tendo passado ali debaixo dos olhos dele, não demonstrou zelo, competência, compromisso. Então, é isso que eu estou dizendo. Você não tem oportunidades à toa na vida. Claro. Mas também é difícil, de novo, da maneira como eu me coloco diante das coisas, em achar que, não, eu quero ser secretário de educação e vou fazer tudo para ser secretário. Porque esse fazer tudo cabe um monte de coisa. Inclusive as coisas que a gente não deveria fazer. Então foi assim, né? Não vou dizer que foi por acaso, mas também não vou dizer que foi um plano pensado. Eu fiz o meu melhor, em algum momento isso foi considerado bom por uma pessoa que estava procurando alguém para assumir uma posição daquela. Então, um casamento, né? Mas assim, se eu fosse colocar numa linha do tempo, te contar uma história, eu diria que lá no mestrado em Sociologia da UVV, um dia apareceu um cara para ser meu orientando e ele era alguém do PSB. Então, foi essa coincidência que me levou a uma ligação com o partido, né? Partido do governador, que é o partido ao qual eu estou filiado hoje. Na época você era filiado? Não, nunca tinha sido filiado a nenhum partido. Só vida acadêmica, estudando. Nunca fui filiado até então, e mesmo na secretaria passei todo esse período sem ser filiado, porque eu entendia que, para minha palavra ela ser considerada técnica e só técnica, era importante que eu não tivesse nenhuma filiação partidária, embora tivesse muita simpatia pelo PSB. O governador até brincou no dia da minha filiação, que ele até, lógico, ele sabia que não era, mas ele brincou, olha, eu achei que Vitor era filiado, eu nem sabia que ele não era filiado, porque os amigos estão ali, tem uma simpatia, ia nos eventos do partido, mas filiado mesmo eu não estava. Eu brincava que quando o nome de alguém que é filiado aparece no jornal, apareceria assim, Vitor de Ângelo, entre parênteses, PSB. Sim. Não importa o que você fala, você é do PSB. E isso é o que eu não queria como secretário de Educação, que não estava atuando de uma maneira política, partidária e eleitoral. Embora, claro, não tenha como ter uma atuação somente técnica num governo. Você é um agente político, né? Isso para mim sempre foi muito claro. Então, através desse orientando, eu fui tendo contato com o PSB no momento em que se aproximava das eleições de 2014, em que o governador perdeu aquela reeleição. Ele assumiu a presidência da Fundação João Mangabeira, uma fundação ligada ao PSB. Ele assumiu a presidência nacional dessa fundação. Claro, como professor de ciência política, eu estava em sala de aula, mas também trabalhando com consultoria e passei a prestar alguns serviços e desempenhar algumas atividades de consultoria também para a fundação. Momento no qual, então, eu passei a ter contato com o governador Casagrande, né? Então, ex-governador, presidente da fundação. Em determinado momento, lá em 2017, no final de 2017, ele me chamou e falou, Vitor, olha, eu vou ser candidato no ano que vem, eu vou anunciar isso em abril, e daqui até abril, isso devia ser setembro, outubro de 2017, então tem quase 10 anos, daqui até lá, eu queria que você coordenasse para a gente uma radiografia sobre as principais áreas do Estado, até para a gente ter um repertório do que falar no momento de anúncio dessa candidatura. Foi o que eu fiz. Então, coordenei esse estudo. Foi um trabalho que eu prestei para a Fundação, mas já
a fundação apostando na candidatura, né, do seu presidente como, quem sabe, um futuro governador do Espírito Santo, que foi o que ocorreu. A partir dali também comecei a assessorar, mas não como consultor formal e contratado, a própria campanha. Estava ali, enfim, por simpatia, por amizade, por coleguismo. E de maneira muito natural o convite veio. Também, se não viesse, não teria nada demais. Enfim, não tinha nenhuma expectativa. Mas o convite acabou aparecendo. Eu preciso dizer, já falei isso várias vezes, não esperava que fosse para a SEDU, porque eu já não atuava na educação básica há alguns anos, como eu disse, né? Então, talvez se tivesse sido para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, fosse alguma coisa que, na época, faria mais sentido com a minha trajetória profissional de, 10 anos antes, pelo menos, né? Ou dos 10 anos anteriores. Mas foi a SEDU, um desafio, né, maravilhoso, muito gostoso, foi uma honra e foi um prazer muito grande desempenhar a função de secretário de Estado da Educação nesse tempo, que foi um tempo muito difícil. Basta lembrar que um ano depois de eu assumir veio a pandemia. Né? Enquanto as universidades, que são instituições muito ligadas à Secretaria de Ciência e Tecnologia, continuaram funcionando normalmente, porém no modelo online, as escolas, que era algo pelo que eu então respondi, as escolas da educação básica, elas fecharam. Então foi uma crise que se abateu muito sobre a saúde, evidentemente, porque era uma pandemia de saúde pública, e sobre a educação, motivo pelo qual eu e o antigo secretário de saúde à época tivemos muita exposição na mídia, estávamos o tempo inteiro falando. Os meninos não podiam ir para a escola, tem que recolher todo mundo. Né? E aí era escola pública, privada, municipal, estadual, enfim, a gente respondeu de fato pelo sistema, que é um papel do secretário estadual de Educação. A gente acha que ele só faz a gestão da rede estadual, isso não é verdade. Ele responde por todo o sistema educacional do Espírito Santo, porque todas as escolas precisam ser credenciadas no Espírito Santo, sejam elas públicas ou privadas. O credenciamento é feito pelo Conselho e, embora eu não seja um presidente nato do Conselho de Educação, como acontece em alguns estados, os atos do Conselho são homologados pelo secretário de Educação. No organograma da SEDU, o Conselho Estadual de Educação está ligado, do ponto de vista organizacional, ao gabinete do secretário. Então, existe uma vinculação dos atos do Conselho, que é autônomo, para que eles tenham efeitos, existe uma vinculação à figura do secretário, porque o secretário precisa homologar. Então, tudo o que funciona no sistema educacional do Espírito Santo, em qualquer escola municipal, estadual, federal, pública ou privada, passa pela mão do secretário, razão pela qual o secretário de Estado da Educação ele tem um papel que não é só o de gestor da rede estadual, como algumas pessoas acham, e já seria muito. Ele responde pelo sistema educacional do Espírito Santo. Né? Acompanha, fiscaliza, normatiza, regula. É muita coisa. Bicho, Deixa eu te perguntar uma coisa. Rapidinho, no mesmo assunto ainda, eu estou pensando aqui, sabe o que eu acho interessante? Que a pandemia rolou logo no início da sua experiência como secretário, né? Porque você entrou em 2019, não foi? 19. Não, 19. E a pandemia aconteceu logo quando você entrou. Um ano depois, exatamente. Deve ter sido sinistro para você, porque, tipo assim, se você tivesse 3, 4 anos já como secretário e viesse a pandemia, talvez você poderia levar de uma outra maneira, né? Você parou tudo, as escolas no início. O cara sumiu e veio a pandemia. Foi um desafio difícil, grande. Não foi mesmo? E eu, nacionalmente, àquela altura, também já estava ocupando algumas posições importantes. Eu havia sido eleito, já em 2019, vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, cargo que eu ocupei em 2019 e 2020. Mas em 20, eu já fui eleito presidente desse conselho e depois reeleito, então fiquei à frente do conselho durante 4 anos. Tanto como vice-presidente, que foi o primeiro ano da pandemia que eu vivi nesse cargo, como enquanto presidente, que foi o ano de 21, também de 22, eu participei ativamente, do ponto de vista nacional, das discussões com o Ministério da Educação, o Congresso Nacional e diversos atores nacionais sobre o que fazer, porque muitas coisas não estavam mais circunscritas apenas aos estados ou aos municípios. Eram questões que passavam pelo MEC, pelo Congresso Nacional, passavam por votação no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Então, eu acho que também foi um período, para mim, muito rico de aprendizagem, de mostrar quem eu era, de mostrar aquilo que o governador havia visto, né, e motivo pelo qual ele tinha me chamado para ser secretário. E, enfim, fico feliz porque eu acho que deu certo, né? E o que eu acho legal, sabe o que é? É até bom, a gente tem falado isso para os nossos ouvintes, né?
essa nova geração, né, que está entrando na política é uma geração preparada, né? São quadros técnicos. Eu acho que isso é muito legal. Eu gosto de falar no planejamento, tem uma frase do Sêneca, né? Que ele diz assim, né? Que as pessoas falam, fulano teve sorte, né? Essa ideia de que o cara que a gente não, falou. é esforço. Sim. Só que ele fala assim, sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Quer dizer, você está preparado, a oportunidade vem. Isso Né? aí, foi o que O aconteceu problema é com quando você. a oportunidade vem, você não está preparado, aí você perde, né? Que é o que eu Então, dizia no assim, início. É muito né? legal isso. E a política precisa de quadros técnicos, né? E você entrou numa política fundamental. Foi assertivo, São as duas né? maiores secretarias do Estado, né? Que tem maior recurso, inclusive. O governador mandou É bem. a educação e é a saúde, né? E a segurança pública. Segurança São as também três. tem Aí bastante, elas alternam, a gente já teve o maior orçamento em alguns anos, mas a segurança pública às vezes vai comprar, por exemplo, armamentos, viaturas, são coisas com tecnologia embarcada, são caras, né? E aí, em alguns momentos, a segurança pública teve um orçamento maior, mas a diferença é sempre pequena, 100 milhões, 200 milhões, mas todas elas com orçamentos muito equivalentes. No ano passado, por exemplo, com a dotação inicial mais as suplementações orçamentárias, a gente concluiu o ano de 2025 com um orçamento de 4 bilhões e 200 milhões de reais. Foi por esse orçamento que eu respondi. Então é uma responsabilidade muito grande, porque é muito dinheiro. A Secretaria de Educação, qualquer uma, ela tem 25% dos impostos do município, de todos os municípios, por lei, que é o mínimo constitucional. É uma lei, inclusive, que foi proposta há algumas décadas por um senador, João Calmon, conhecido como senador da educação. Um projeto fundamental porque garantiu desde então um mínimo constitucionalmente estabelecido de financiamento para a educação, de 25%. E 25% de quê? Dos impostos da prefeitura e do Estado. Então a Secretaria de Estado da Educação, que era a secretaria pela qual eu respondi, tinha 25% dos impostos arrecadados pelo governo do Espírito Santo, mais as transferências do Fundeb e de outras fontes de recursos que, tudo junto somado, deram 4 bilhões e 200 milhões no ano passado apenas. Então é muito dinheiro. Vitor, mas e aí? Você chega na secretaria. Como é que você encontrou a secretaria? Foi difícil no início? Você montou a equipe também? Como é que foi esse processo? Porque nós viramos referência, né? A educação do Espírito Santo foi considerada uma das melhores do Brasil, do ensino médio. Exatamente. Né? E hoje, inclusive, eu queria que você até comentasse a questão de educação em tempo integral, né? Como é que era no início, se tinha esse volume de escolas em tempo integral, como é que está hoje. Fala para nós, como é que foi esse processo para você? Sim, seria desonesto da minha parte se eu dissesse que eu encontrei uma secretaria bagunçada, desorganizada. Porque não foi assim. A secretaria estava razoavelmente organizada, mas ela tinha problemas. E talvez o principal problema é que ela focava em 2 ou 3 programas e o resto estava ao Deus dará. Por exemplo, a gente não tinha nada sobre educação de jovens e adultos, não tínhamos ninguém respondendo pela assessoria, então assessoria de educação especial, que é um assunto, um dos mais delicados hoje, que nós temos, né? Nós transformamos essa secretaria em gerência, enfim, criamos ali toda uma estrutura para que ela atuasse, além de outras coisas para fortalecer a educação especial. A educação do campo, quilombola e indígena não existia, né? Havia uma ênfase muito grande num programa feito com uma parceria nacional importante, que eu mantive, embora com mudanças, que estava ligado aos processos da Secretaria de Monitoramento, e tinha um programa também, tinha mais 2 programas. Tinha um programa importante de escola de tempo integral, porém muito reduzido, que era só para 32 escolas, né? Uma coisa um pouco elitista, a meu ver. E ainda o chamado regime de colaboração, que era uma política articulada de atuação com os municípios, mas que tinha muita coisa no papel e para valer mesmo, quase nada, né? Numa cópia Ctrl-C, Ctrl-V que fizeram do que existia no Ceará, mas esse tipo de coisa não funciona, porque funcionou no Ceará. Sim, você tem que ir lá, se inspirar, mas você tem que se adaptar e isso representa um esforço, né? Não é ir lá copiar, botar aqui e achar que vai funcionar. Adaptar a realidade nossa aqui. Não vai e não funcionou. Então, eu cheguei nessa secretaria, né? Com muitas parcerias e também um dos pontos negativos, uma certa, que eu não vou dizer acomodação, porque não é sobre os servidores, mas um espaço pequeno para os servidores serem gestores, tomadores de decisão, porque as decisões muitas vezes eram tomadas fora da secretaria, no âmbito dessas organizações com quem a SEDU tinha parcerias, e a SEDU, por intermédio dos seus servidores, era por vezes uma mera executora daquilo que havia sido decidido fora. Então, era esse o cenário. Nós ajustamos várias coisas, essas parcerias todas se mantiveram, ninguém saiu, não teve nada disso.
mas nós trouxemos o protagonismo para a secretaria, fortalecemos o papel dos servidores, o que a mim parece uma valorização, porque ele está lá para isso, é para dar a sua contribuição. Ele que conhece o trabalho, né? Tá certo? Ampliamos os programas que existiam e só fizemos isso porque modificamos o escopo e o foco de alguns desses programas. Vou citar, por exemplo, a escola de tempo integral e o regime de colaboração com os municípios. O tempo integral tinha 32 escolas, nós criamos mais de 200. Hoje são 234. Caramba. Então, assim, eram 8% da rede, hoje são 60% das escolas, né? 40% das matrículas, maior cobertura da região sudeste, e os estados aqui não são pequenos, né? E não são pobres, então eles têm capacidade de investir e a gente, com a nossa capacidade, investiu mais. Nós, no regime de colaboração, que está dentro de um programa, né, chamado PAS, Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo, a gente fez investimentos nos municípios que não tem Então comparação. o Estado ainda ajuda o próprio município. Que não... Sim, sim. Não tem comparação na história do Estado. Se você falar com qualquer secretário municipal, qualquer um, ele, sendo honesto, porque assim, ele não poderia ser, para não achar aí, mas se ele for honesto, ele não tem como não reconhecer que era uma coisa até 2019 e depois de 2019 é outra muito melhor, porque a SEDU era algo distante. E ela hoje está próxima, ela apoia, ela se interessa, ela financia, ela custeia. É uma integração muito maior, então, estados e municípios aí, né? De maneira, César, que as conquistas, elas obviamente, todo mundo sabe disso, mas fica claro, elas não são por acaso. Por exemplo, no ano passado e no ano retrasado também, 24 e 25, nós recebemos o selo ouro do Ministério da Educação, teve 2 edições, nós recebemos o selo ouro as 2 vezes, por sermos um dos estados que mais alfabetiza criança em todo o Brasil. Somos o 3º. Mesma posição que a gente teve em 24, também em 25. Ceará e Goiás sempre ali na liderança junto conosco. A alfabetização é uma coisa feita pelos municípios. Mas nós seríamos muito inocentes se acreditássemos que, de repente, na minha gestão, todos os municípios resolveram alfabetizar e deu certo. E todo mundo conquistou agora uma fórmula mágica para conseguir alfabetizar as crianças e a gente é selo ouro. Isso não existe. É um trabalho de coordenação. É lógico que o município fez, mas alguém coordenou. E esse alguém foi a secretaria por intermédio do seu secretário, como liderança da secretaria e de toda uma equipe que trabalhava junto comigo. Então não existe coincidência. É o que você falava, a sorte... Ela existe, mas ela só produz seus efeitos se ela encontra as pessoas já trabalhando, paradas, sentadas. Pode vir, mas não vai fazer efeito. Então é lógico que já existe competência lá nos municípios, é lógico que já tem servidor de qualidade na SEDU, mas quando vem uma gestão que valoriza isso e já encontra essas pessoas ali, aí estimula, né? É a fome com a vontade de comer. Com certeza. Porque às vezes o servidor precisa de estímulo também. Porque esse servidor já estava ali. Por que esses efeitos da sua qualidade não se produziam? Porque não havia o contexto de incentivo ao seu trabalho. É simples assim. E também se você, por oposição, tivesse um contexto de incentivo a um trabalho de um servidor que não tem a qualidade necessária, também vai dar errado. Então, isso já existia, né? E esse é um mérito das pessoas que estavam ali antes de mim. Acho que o nosso mérito, como gestão, não é pessoal, foi valorizar essas pessoas, valorizar o seu trabalho, dar um sentido de unidade à política educacional do Espírito Santo, planejar, monitorar e ter foco, saber onde você quer chegar. Então, escolher os programas prioritários, sem medo nenhum, mudar o que tiver que ser mudado, sem olhar para o retrovisor, porque no retrovisor o que eu via era um monte de gente reclamando e criticando porque queriam que a gente deixasse os programas exatamente como a gente havia recebido. E, quer dizer, isso não era herança da gestão anterior, isso é uma herança da sociedade capixaba. E eu estou olhando para frente. Eu tenho 32 escolas nesse para frente que eu estou olhando. Mas havia uma rede de centenas de escolas. Como é que a gente amplia? Só fazendo mudanças. E o tempo mostrou que a gente estava... resistência, assim, na hora que você começou a implantar esses projetos, essa mudança toda, chegou de alguns... Eu acho que da gestão anterior. Da gestão anterior. Né? Isso é público, porque o ex-secretário, o que me antecedeu, ele vinha público através de matérias da Gazeta, por exemplo. Ele era um cara que, com todo respeito, né, tem seus méritos e é um profissional conhecido, claro. De quem alguém pode não gostar, mas muitos podem gostar. Sim, então, claro. Ele tem a sua história, o seu mérito. Mas eu acho que beirava a deselegância, para dizer o mínimo, porque ele tinha um cargo na Secretaria Estadual de São Paulo,
e ele ficava aqui de bedel no que estava acontecendo no Espírito Santo, como se ele fosse dono da herança. Herança é uma coisa que você deixa. Acabou, meu irmão. Rei morto, rei posto, rei morto. Com certeza, meu irmão. Pensa bem, e eu brincava. Eu falava, olha, vejam essa cadeira aqui, a cadeira que eu sentava no meu gabinete. Eu falei, vocês estão vendo um número de patrimônio? Ah, estou vendo aqui. É um número de patrimônio, não é meu nome que está aqui, não. Isso aqui é patrimônio da secretaria. Eu estou aqui, ó, de passagem. Por mais carinho que eu tenha, e aí já falo um pouco em retrospectiva, pelo que nós fizemos e pelo que nós deixamos, e me preocupe com o andamento dessas coisas, lógico, eu posso até me colocar como alguém que vai olhar, vai apoiar, mas não alguém que vai vir a público para ficar criticando quem veio depois. Mas sua visão ela é assim porque você, justamente por causa disso, porque você é um quadro técnico. Você tem que ser não é político. Não, político que tem essa coisa. Andar, né? Não, mas assim, mas eu não sei. Às vezes de competir, né? Saiu, fica ali enciumado, que tem o outro ali fazendo na cadeira que era dele, né? Pode ser, mas acho que essa é uma visão de política. O que eu quero dizer é assim, o meu antecessor até tentou também disputar uma eleição, mas ele é um quadro técnico, ele nunca exerceu um mandato. Então também nem daria para atribuir isso a ele. Mas no meu caso, né? De mentalidade. No meu mesmo. caso, mesmo que eu seguisse por uma vertente só técnica, ou se nesse pré-projeto, sendo oficializado como candidato e eventualmente tendo sucesso, tiver um mandato, rapaz, não espere de mim que eu vou ficar lá dando pitaco em quem me sucedeu. Claro. Porque os resultados vão falar para a pessoa. Os resultados vão mostrar se ela teve sucesso em manter o que a gente deixou, em ampliar, ou se deixou o barco afundar, né? E, claro, como nós, ao chegar, não tínhamos resultados, porque resultado depende de um tempo, nós ficamos apanhando dessas críticas e resistindo a elas até que o tempo nos desse razão. Porque só com o tempo eu poderia dizer que nós tínhamos 200 escolas a mais de tempo integral. Mas para ter 200 eu tive que ter tempo para criá-las. Entendeu? De que as mudanças que a gente fez não foram para estragar o programa, foram para ampliá-lo. Que se tivesse sido mantido como foi deixado pra gente, ele ia ficar naquele rasinho ali. Claro. Então, mas só o tempo, né? E aí você precisa ser muito resiliente, né? Tem que ser. E, claro, ter um respaldo político. Então, vocês comentaram sobre isso. Eu acho que o fato de ter sido um secretário durante muito tempo, e fui na história do Estado a pessoa que mais ficou à frente do cargo, com certeza tem um mérito que também é meu e da minha gestão, de todo mundo que fez parte da minha gestão, mas tem um mérito que é grande do governador, porque tem que ter alguém que te respalda politicamente durante o tempo em que o resultado ainda está sendo gestado, até que o resultado venha. Com certeza. Até que o resultado venha. E aí tem alguém que certamente ouviu, rapaz, esse cara aí, pelo amor de Deus, esse não quer... Não, deixa ele aí que eu vi ele em ação, ele vai dar certo. Não, esse cara é professor, não vai dar certo. Tem que bancar, né? Bancar. É isso aí. Tem alguém que tem que bancar. Aproveitando aí esse assunto aqui, isso te incomodava para essa exposição? Porque o que acontece? Era acadêmico, estudando e tudo mais, é quietinho, né? A gente é um cara que tá ali quietinho, num quartinho ali, estudando, dando aula e tal. Você se tornou secretário. Desafio pública. Gigante, pegar uma secretaria do Estado. E a exposição da mídia, toda hora falando de você, alguma coisa boa, coisa ruim, isso você conseguiu lidar bem com isso aí? Não me incomoda nem um pouco. Tem gente que pira, né, bicho? Eu como professor, Perdão. Eu como professor, já tinha uma atuação longa como comentarista, uma atuação frequente na mídia. O que dentro da universidade a gente chama assim de intelectual público. Né? Então, alguém que está para além da universidade. No meu caso, e nesse sentido eu dei sorte também, porque como professor de ciência política, eu peguei, lembrem-se, eu entrei na UVV em 2011, o Brasil começou a viver uma crise tremenda em 2013, uma crise política, lembram-se das jornadas de junho? Claro. 2014, reeleição da Dilma, muito acirrada com a Aécio pedindo recontagem dos votos, começou a discussão de voto impresso de uma maneira mais acirrada. 2015 vem o processo de impeachment. Então, assim, o Brasil viveu, no período em que eu sou professor de ciência política, uma crise política muito grande. Claro, isso para mim foi uma grande oportunidade de ser chamado e, sendo chamado, ter muita exposição na mídia. Então, ser este intelectual público para além do intelectual acadêmico que produzia artigos, livros então você tirou de letra.
Tranquilo. E, claro, nessa posição tinha gente que elogiava, tinha gente que criticava. Acho que os elogios eram em maior número e as críticas nunca me incomodaram, né? Na secretaria, evidentemente, isso ganha uma escala que é muito maior. Mas a característica é a mesma, quer dizer, não me incomodava. Não me incomodava. Então, acho que lidei bem. Não me incomodava, não. Ô, Vitor, vamos lá, pra gente... O balanço, o que você destacaria da sua gestão como resultado? Assim, foram 7 anos e 3 meses, né? Muito trabalho, uma equipe, né? Imagina, são 200 e poucas escolas, várias superintendências no estado, né? Se você fosse apresentar um balanço da sua gestão, né? Isso é importante, você que está aqui conhecendo Vitor De Ângelo, ex-secretário de Educação, pré-candidato a deputado federal pelo PSB. Como é que você fala assim, um resumo da sua gestão? O que você deixa como legado da sua passagem pela secretaria? Eu poderia dizer várias coisas, eu poderia falar dos programas, mas poderia falar de uma filosofia que está por trás deles, mas eu diria, para te responder e para aqueles que nos assistem de forma mais objetiva, sobre uma imagem. Eu acho que eu deixei uma gestão que transformou a educação do Espírito Santo numa referência em educação dentro do Brasil. Eu diria isso, né? E isso é motivo de orgulho. É muita coisa. Para mim, né, evidentemente, para nós capixabas, porque a gente tem que se orgulhar de ser uma referência em qualquer coisa boa, em qualquer lugar, muito mais em educação, né, que é uma área tão importante, tão estratégica. E acho que com isso a gente também dá um orgulho às pessoas que estão usando a escola pública. Porque, por vezes, a escola pública tem uma imagem de um negócio, né, meio largado, ruim, valorizada, né? para pobres, com poucos resultados, com gente desinteressada. E eu não duvido que já foi assim, porque, afinal, essas imagens não vêm do nada. Se as pessoas acham isso, é muito provável que tenha um fundo de verdade. Mas quem conhece uma escola pública no Espírito Santo, já durante a minha gestão, e hoje, né, encerrada a minha gestão, sabe que não é isso. Não estou falando, evidentemente, que nós não temos desafios, tá certo? Temos muitos. E quando eu falo que a gente é uma referência dentro de um país que tem muitos problemas. Então, é uma referência em termos comparativos. Sim. Só que a gente tem que se comparar com gente que é igual a gente. Não adianta eu me comparar com a Finlândia. Não adianta eu me comparar com o Chile. Eu posso ir lá. É mérito nosso, motivo de orgulho para a gente. Lógico, nós temos desafios que são nossos e nós temos os desafios que, comparado aos outros estados, são do Brasil, são os desafios do Brasil. Vou citar um. Nós ainda somos uma rede muito desigual, porque a desigualdade é uma marca do Brasil, lamentavelmente, né? Diferente de eu me comparar com a Dinamarca, com a Finlândia, com a Suécia, que são países muito igualitários entre si. Então, se a gente for lá, muito bem, mas assim, talvez tenha pouco a nos ensinar desse ponto de vista. Se a gente olha para países da África, aí a gente começa a ter uma inspiração maior, porque lá tem uma desigualdade igual a daqui, e talvez a África do Sul tenha mais a nos ensinar do que os países da Escandinávia. Mas eu responderia assim, César, ser uma referência em educação de qualidade dentro do Brasil. Esse é um legado que nós deixamos. Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. E esse legado, ele se traduz a partir de programas, de projetos e de ações. Aí a gente podia ficar aqui enumerando, já falamos de algumas delas aqui. Escola em tempo integral, colaboração com os municípios. Da questão da língua, né? O curso intercâmbio, eu ia citar agora. Alunos do estado que estão indo para outros países de língua inglesa, né? Intercâmbio. Então, assim, por exemplo, por que nós somos uma referência dentro do Brasil? Ora, porque poucos estados têm programas como o nosso tem. E agora, com o aumento que nós já tínhamos deixado autorizado e o nosso governador Ricardo Ferraço consolidou e anunciou recentemente, dobrando o número de vagas de 500 para 1.000, eu creio que nós somos o estado que mais vai enviar proporcionalmente estudantes para o exterior no seu programa de intercâmbio. No ano que vem, com os 2 destinos novos, Austrália e Espanha, nós teremos ainda, além desses 2 novos, Irlanda e Inglaterra,
Estados Unidos, Canadá e Argentina. Top, Ou seja, 7 países de destino para 1.000 estudantes que vieram dos nossos centros de idioma, que também cresceram muito na minha gestão, são mais de 50 hoje espalhados por todo o estado, que passarão gratuitamente, com tudo custeado pelo estado, uma experiência incrível de 3 meses no exterior, para aprimorar o seu idioma, mas sobretudo é uma experiência de vida, uma experiência cultural, é uma imersão. Gigante. Aí você fala, mas é só para o estudante. Não. Nós fizemos um programa no ano passado chamado Conexões de Liderança. Levamos 50 diretores da rede estadual para o Chile, para uma imersão na Universidade Diego Portales, que é uma universidade renomada na área de gestão educacional, que eu já havia conhecido em 2019, quando fui ao Chile participar de um seminário nessa universidade. Por sorte, ela passou a ter uma diretora que já era professora, mas se tornou diretora, que é uma brasileira, e aí isso facilitou muito a gente fazer um termo de cooperação com a universidade. Mandamos recentemente os nossos diretores, agora em agosto vai mais um grupo de 50. Caraca. Então, essa dimensão Capacitação, né? internacional, porque eu falei de referência no Brasil, mas nós aqui, a partir de redes que eu também criei, seja como presidente do Conselho de Secretários, seja nas minhas redes acadêmicas, nós tivemos gente que veio para cá, da Colômbia, do Peru, da Argentina, do México, do Uruguai, para conhecer um pouco do que a gente faz aqui. Que legal, né? Olha que coisa interessante, hein? E aí você fala assim, é engraçado porque às vezes, eu acho que, eu entendo as pessoas, às vezes elas têm dificuldade. O governo fica falando essas coisas, o governo tem que fazer propaganda, porque são resultados do governo. Sim, tem que mostrar. É isso, né? Se você não mostra, ninguém É sabe. isso aí. Mas nisso que o governo mostra, parece que o governo está inventando. E as pessoas focam nos desafios, nos problemas que tem, e falam, cara, isso é mentira. Porque lá na minha escola eu atuo, lá tem o problema tal. Aonde que esses caras vieram do Peru, da Colômbia para vir aqui? A gente tem dificuldade, por vezes, de reconhecer que nós, sabe, meio síndrome de avestruz, que a gente enterra a cabeça. Nós temos potencial. Esse potencial não é meu, não. Não é sobre Casagrande, não é sobre Vitor, não. Lógico que foi na minha gestão e no governo do governador Casagrande, para mim é um motivo da maior alegria ter sido na nossa gestão. Diz muito sobre nós. Mas essa é uma conquista dos educadores, é uma conquista da educação do Espírito Santo. Foi o que eu falei há alguns minutos. Nós demos condição, nós valorizamos isso? Sim, esse é nosso mérito. Mas isso encontrou gente já qualificada, comprometida e interessada em fazer uma transformação que a gente assiste já há alguns anos. Não adiantaria. Então não é sobre o governo, é também sobre o governo, porque o governo anterior não fez isso. Então, lógico, governos fazem diferença. Mas só mudar o governo também não faria diferença se a gente não encontrasse o que dá o casamento, que é a equipe, né? A motivação, a qualidade, que é a liderança, o interesse, né, o compromisso, a mobilização, que dá esse match, né? Que dá esse encontro. Sim, sim. Então, eu acho que, eu entendo, algumas pessoas têm essa dificuldade e dificilmente haverá alguma coisa que convença essas pessoas do contrário, porque é isso, quando a gente olha só os problemas, como a gente sempre vai encontrar problema, então a gente vai continuar olhando para os problemas, tá certo? E tudo tem problema, porra. É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Agora, quando nós estamos abertos a também perceber que há avanços, a gente vê os problemas, enfatiza os problemas, e nisso a pessoa não vai encontrar em mim alguém com postura negacionista, porque eu acabei de falar aqui e sempre falei, olha, nós temos problemas, mas eles são só o que nos motivam a acordar amanhã para trabalhar mais, porque não é só isso, é o para frente que eles apontam. Claro. Porque eles não anulam o para trás, que é o legado. Sim. Então você tem uma combinação de conquista com desafios. E eu acho que os desafios são grandes, muitos deles são estruturais, são do país, não é só do Espírito Santo, mas as conquistas não são pequenas, não. São legal, muito né, grandes cara? também. Você tem Olha quantos que anos, coisa. Vitor? 44. Estamos trazendo hoje aqui Vitor De Angelo. Olha Vitor que De Angelo. professor universitário, intelectual e um gestor de educação que transformou a educação do Espírito Santo. É isso. Espera aí que eu vou aproveitar, também pedir para você que está assistindo a gente, clicar no sininho aí para receber as notificações, seguir, passar adiante, né, esse material. Muita Se você informação interessante. tá gostando do Vitor? Pô, passa para alguém que pode gostar dele também, né? E outra coisa, segue ele nas redes sociais, nas redes né, Vitor? sociais. Vamos Qual depois que é a sua colocar rede social, seu Instagram? pra nós. Meu Instagram é @Vitor De Angelo. Quem entrar no Instagram, se puder me seguir, Faz claro. contato com você direto? Aí tem também lá um WhatsApp que a gente fica em comunicação também pelo telefone, pelo WhatsApp. Sim, Que sim. legal, né? Importante, é importante. Que entrevista boa, né, Não, rapaz? tô gostando demais. Vitor, vamos lá, nós estamos chegando ao final aqui.
né? Não, E final agora? nada, calma, final Tem mais? não, tem Vamos mais, lá. claro que tem mais. Pô, a parte mais legal eu vou querer saber agora, meu irmão. Você só trabalha, só estuda, você faz o quê, que bicho? você Você faz gosta de no seu dia a fazer, dia? cara. Exatamente. 44 anos, novão, cara no shape ali. O que você gosta de fazer, irmão? Você faz algum esporte? No shape é você com jiu-jitsu Não, aí, ó. você não. Quando eu falo assim, quando eu falo na questão do shape, porque assim, você tá saudável, não tá obeso, um cara novo, o cara tá bem, cuida, faz semblante academia, bacana. corre, O que eu tô o que você dizendo é faz? isso. Você gosta de fazer o quê, cara? Ou você só estuda? Seu negócio é só estudar mesmo. Vou estudar, ser técnico. Não. Deve ter um momentinho aí que... Assim, eu gosto de estudar, né? Estudei muito já. Nossa, muito. E estudo é uma coisa que não para nunca. Não para nunca. Mas eu sou uma pessoa de hábitos, eu diria assim, muito simples, muito caseira. Gosto muito de correr, vou à academia, né? Ou procuro ir, Você pelo curte menos. uma corridinha? Curte a corridinha de rua? E gosto de correr. Na A verdade, Casa Grande gosta também, né? Ele ele anda é correndo. esse era um hábito que eu tinha mais. Eu já fiz várias coisas, assim, de esporte, né? Nunca fui bom em esporte, mas também nunca Mas fui... gosta de praticar. Mas nunca fui avesso a esporte. Mas na adolescência eu já corria, né? Eu tenho um primo que é, cara, desse tipo super saudável, super do esporte. E a gente corria muito na praia, eu lembro bem disso. Na areia da praia, inclusive. Que é mais difícil, mais cansativo, mas tem menos lesão, né? Sim. Sobretudo nas articulações. E a gente corria. Aí depois fui perdendo esse hábito. Em algum momento pratiquei tênis, que é um esporte que eu, nossa, gostava Pô, tênis é demais, maneiro demais. pra Acabei caramba. parando por diversas razões, foi ficando complicado. Foi na época da pandemia. Eu falei pro prefeito, na época era o Luciano Rezende, falei, Luciano, cara, pra que você vai trancar as quadras, meu irmão? Não, por praça namorada ali, né? porque ele trancou as quadras Aham. públicas, né? Eu falei, Cara, eu lembro disso. Aí ele cara. falou assim, não, pô, a pandemia. Eu falei, cara, mas é a bolinha. Um sujeito tá aqui, o outro tá lá do outro lado. Não tem contato. E a bolinha na raquete, eu não pego na mão. Acabou. É tranquilo. Ele falou, não existe isso não, Vitor. Aí trancou a praça também. Depois eu não consegui voltar. Aí comecei na musculação. Ainda não tô na idade dessa perda de músculo, né? Isso é um pouquinho mais pra frente. Mas depois dos 40, sobretudo mais adiante... num hábito que você já tem que criar antes, né? Porque não é aos 60 que você vai criar esse hábito. A gente começa a perder massa muscular. Verdade, Né? Então, por mais que todas essas coisas eu gostasse, mas o tênis não cria massa muscular. Pelo contrário, sem musculação, você fica com as articulações todas arrebentadas. Porque o tornozelo e o joelho e o cotovelo sofrem no tênis quando praticado com mais Eu intensidade. costumo dizer que musculação é a porra da vida. irmão. A corrida também não. Então, assim, a musculação, ela é, de alguma maneira, uma base para todos os outros esportes. certeza. Sim, sim. Né? Para Prepara, todos. né? Claro, você pode fazer funcional, mas ele gera menos massa muscular do que a musculação propriamente dita. Mas ele é a base para todos os outros. Porque é por isso que a gente vê, às vezes, o cara que compete um futebolzinho ali no final de semana e se ferra todo. Porque ele só joga a bolinha joga no dele final no de semana. sábado, mas ele não vai na academia. Então ele não tem força muscular. A corrida, para mim, ela ajuda também a emagrecer, né? Porque a corrida tem várias coisas. Não, cardio também, que é bom. Cara, coração. Eu fui muito pelo emagrecimento, porque eu sou um cara meio falso magro. Porque assim, eu sou magro, de fato, mas a barriga... Por isso que eu falei no shape, pô, tá magro que eu falo saudável, né? Magrelo, Mas não. aqui eu tô favorecido, porque vocês estão me entrevistando numa mesa que tapa um pouco a barriguinha. Se a entrevista fosse de pé, quem tá assistindo ia ver. Então aqui eu tô favorecido pelo estúdio. E a corrida, ela ajuda no cardio, ela ajuda em várias coisas. sim, Mas respiração. pra mim, no que eu procurava, ela ajuda a secar um pouco. Porque, cara, você toma uma cervejinha ali, você come uma Você gosta de tomar cervejinha? Eu procuro Pode evitar. falar, pode Não, falar. eu procuro evitar porque ela dá barriga, né? Ela dá barriga. Eu gostava mais Vinhozinho também. e tal, vinhozinho, mas... Mas pouco. Mas assim, eu tomo uma Uma cervejinha, cervejinha de mas leve, eu de procuro leve. evitar. Eu Entendi. procuro evitar por causa disso. Mas, enfim, não tem jeito. Socialmente, a gente está em muitos lugares. Gosta de comer? É praticamente inevitável. Eu não tenho um problema em comer, porque eu não como muito. Então, a comida não é o meu gatilho. Talvez eu coma
mais chocolate do que eu devesse comer. Você é comedor de chocolate. Mas eu não era. Isso é culpa da minha mulher. Isso eu herdei do casamento, porque eu não Entendi. era. É mesmo, cara? Mas também a vida foi ficando mais estressante. E essa é uma fuga que muita gente tem. Pode crer. Né? Você vai lá, eu mereço. O dia foi difícil. Nessa de dia difícil, todo dia é difícil. Tem que tomar cuidado com esse papo do mereço. Você Você Não. tem filhos, Vitor? Tem uma filha. Uma filha de 13 anos. Olha, E que nessa beleza. que é uma formiguinha também. Então, assim... E na educação, cara? Na educação, come-se, que é uma loucura, né? A gente ganha muita coisa, come muita coisa, faz visita às escolas, aos lugares onde a gente vai, e é só comida. E as pessoas recebem com comida, uma forma recebem até de bem. receber bem, Não, né? recebe bem. Recebe bem. É a forma de demonstrar carinho, respeito. Mas nessa de receber carinho e respeito na forma de comida, meu irmão, você vai botando pra Se dentro deixar, pão, você torta, acha- empadão, você biscoito. não comer, é uma desfeita, rapaz. Se você não comer, a Às pessoa vezes, fica em alguns casos, sim. Então tem que ter atenção. Só isso. E outra pergunta que você morou fora também, né? Porque eu fiz uma pesquisinha de você, eu quero perguntar, como é que foi a experiência sua lá na França, né? Foi em Paris que você... Eu morei em 2 oportunidades fora. As 2 foi na França, em Paris. A primeira, quando eu fiz doutorado, então uma parte do meu doutorado... Foi para estudar, na verdade. Você fez Isso. sanduíche? Isso, doutorado de sanduíche. Então, uma parte do meu doutorado eu fiz na França, numa instituição chamada Sciences Po, que é uma instituição que, fora do mundo acadêmico, não é tão conhecida, mas ela é uma instituição, uma das mais renomadas da França. Ela forma os quadros técnicos da burocracia estatal francesa, então tem muitos primeiros ministros, presidentes, né, que saíram de lá. Eu mesmo não sabia disso quando fui para lá, foi um acaso ali, houve uma oportunidade de ir para lá e, enfim, fui, né, foi maravilhoso. Como eu falava do intercâmbio, sob vários pontos de vista, tem o idioma, tem o estudo, mas a experiência pessoal, ela é indescritível, né? porque você Outra volta, cultura, cara, né? você volta outra pessoa. Realmente. Você volta com a noção de que o mundo, ele é muito menor do que parecia. É você que não tem dinheiro para ir para lá, entendeu? Mas né? Eu já fui à China, por exemplo, a trabalho. Eu não sei se vocês já foram à China. Rapaz, Ainda não. vou Mas falar, Porque, não né, sonho. ir à China não é uma coisa assim que as pessoas vão. Eu também não, né? vou te Mas eu dar fui minha a trabalho. opinião. Você falou que foi na China. Eu fui para Indonésia, que também é do lado do Oriente. Pronto. Meu irmão, eu costumo dizer, inclusive, pela minha experiência, né, que existe 2 mundos, velho. Do lado do Oriente é completamente diferente do lado aqui do Ocidente. Porque, por exemplo, eu já fui no Peru, já fui na Nicarágua, já fui para alguns países, já você se sente muito americanizado, tudo muito parecido. É ocidental. Tá no Brasil, é igual tá ali, em Lima e tal. Agora você vai lá pra Indonésia, China, Japão, Singapura, Vietnã, meu irmão, são outros costumes. O que é muito certo lá, às vezes é errado aqui, o que é errado aqui é certo lá. Eu senti, assim, muita diferença cultural, assim, uma diferença gritante, né? Cheguei e falei, cara, isso é outro mundo, cara. Mas apesar da diferença, você, por outro lado, pensa assim... Não, é maneiro. É o você- mesmo mundo. Sim, é o mesmo mundo, apesar A no única mesmo coisa mundo- que me separou desse mundo foi 2 voos de 10 horas Isso. que custam uma grana e talvez eu não tenha essa grana, nem o tempo, pra ir lá. E por isso eu não vou. A maioria das pessoas não vai, né? Assim como também a maioria das pessoas de lá também não vem pra cá. E aí fica numa visão idealizada, estereotipada, talvez preconceituosa do que é esse outro universo. Mas é tudo parte de um mesmo. mundo que você fala, cara, é grande demais. Sim. Imagina pegar um avião 10 horas, descer, pegar outro em 10 horas, mais 10 horas, isso é chão. muita coisa, né? Isso é chão. É Um muito avião chão. que vai a 700, Inclusive- 800 km por hora? Inclusive, eu descobri que quando eu viajei pro lado de lá, eu descobri que o Brasil é um país que não tem fumantes. Cheguei a essa conclusão. Sim, no sentido Tem figurado. muito na Indonésia? Nossa senhora, dá bem, irmão. Fume tudo quando era lugar Rapaz, lá. não, tudo que tá no aeroporto. Uma coisa que eu achava engraçado é que a área de não fumantes era o restaurante, por exemplo. O restaurante, ele era pra fumante. Aí tinha a área de não fumante, que era um negocinho pequenininho, Pequeno. assim. Que... É o contrário, Não, assim. era o contrário. E assim, pô, todo mundo fumando pra caramba, né? Afetava a área de gente, da galera que não fumava. Então, Assim, era uma- essas experiências- Culturalmente, eu falei, pô, o Isso. Brasil tá muito avançado, por exemplo, nesse quesito da saúde de fumante. Talvez que essas experiências imersivas, elas são muito ricas, mas você tem que estar lá. Sim, Eu vou é. jogar no Google, vou ver no TikTok. Não é é a isso. mesma coisa. Não, tem que São ser os viver. cheiros, Sim. são as impressões, são o toque. Então, assim... Qual que você gostou mais, a China ou a França?
A nível de conhecimento, são diferentes? São coisas diferentes. E eu passei mais tempo na França. Na China eu passei 15 dias numa sociedade que tem 5.000 anos, né? Então, nossa, quer dizer, eu não vi nada. Não, né? mas você, pô, viveu Mas é muito impressionante. É. É muito impressionante. Aí depois eu voltei à França, já tinha terminado meu doutorado, já estava na UVV como professor, aí fui fazer um pós-doutorado. Aí fui para uma universidade mais conhecida, que é a Universidade de Paris. Paris 10. Que o pessoal conhece mais, né? Carregar o nome, inclusive, da capital da França. E é um modelo de universidade aí tradicional, com campus universitário. É igual a gente vê aqui, né? Como se fosse a USP, a UFRJ, a UFMG, O nosso a modelo, nossa na UFES. verdade, foi o modelo francês. É o modelo francês. É isso aí. É o modelo francês. Durante a ditadura, depois, houve com o acordo MEC e o Said, teve um projeto de reformulação das universidades federais brasileiras aos moldes das universidades americanas, né? Mas é um campus universitário com prédios igualzinho qualquer universidade brasileira. É diferente da universidade onde eu fui em 2008, 2009, o Sciences Po. Mas foi uma experiência muito rica, academicamente falando, profissionalmente, depois já mais tarde, né? Fiz minhas redes de pesquisa, acadêmicas, de contato mesmo. Aprimorei o domínio sobre a língua francesa. E, claro, é isso que você falou sobre a Indonésia, eu comentei sobre a China, e é válido para qualquer lugar. E é válido, super válido para o que eu falei do nosso intercâmbio, estar num lugar antes de mais nada, uma experiência pessoal muito rica. Para a vida, né? E para os meninos da periferia, muitas vezes, aqui da nossa rede, que nunca teriam, quem sabe, uma chance de fazer um negócio desse. É muito interessante. Depois ouvir esses É uma transformação meninos, né? incrível. Vitor, estamos encerrando, né? Mais de uma hora. Mais de uma hora? Pô, passou? Não passou isso não. Foi Vamos mais lá. de uma hora. Vamos pedir para ele deixar uma mensagem para os nossos eleitores. Minha candidatura ela nasce da educação e é claro que ela parte da educação, que é a sua base principal. Embora um deputado federal, mesmo estadual ou um senador, ele é temático, mas ele não pode lidar só com um tema. Tem várias coisas que vão passar ali pela mão dele. Mas achar que a educação é só um tema é não conhecer a educação. A educação passa por tudo. Então, alguém que vem da educação, modéstia à parte, eu diria que conhece um pouco de muitas coisas, né? E domina muito sobre a educação. Que tem, como eu disse, 1/4 dos impostos das prefeituras e dos estados, o maior número de servidores, é uma secretaria sempre muito grande. Eu brinco que se eu fosse prefeito, a Secretaria de Educação, eu seria o prefeito da maior cidade do Espírito Santo em termos de orçamento, porque o orçamento que a gente teve no ano passado foi maior que todos os municípios do estado, inclusive a Serra e a capital. Caraca. Então, assim, você não vem de qualquer lugar quando você vem de uma Secretaria de Educação. Eu entendo que o que a gente precisa nos espaços de decisão que nós temos, não só a Câmara dos Deputados em Brasília, é de pessoas que possam, com propriedade e com autoridade, falar daquilo que hoje é uma referência no Brasil. Então, é esse tipo de gente que eu, como cidadão, gostaria de ver nesses lugares, não o contrário. Gente que não é apropriado dos assuntos, que não sabe nada de nada, ou que representa alguma coisa que não é referência em lugar nenhum. Então, não é desse tipo de representante que a gente precisa e, lamentavelmente, é muito disso que o Congresso hoje é formado. E eu não falo só da Câmara dos Deputados, isso é para todos os cargos. Agora, uma vez que eu decidi ser pré-candidato, o cargo de deputado federal veio de uma forma muito natural, por duas razões. Quer dizer, por uma razão que acho que se espelha em duas coisas. A educação ela tem uma dimensão muito nacional, tanto no seu financiamento quanto na sua legislação. Então, as leis educacionais são leis federais e o financiamento da educação é um financiamento que é federal. Tá na Constituição, Portanto, com todo o respeito que eu tenho pelos deputados estaduais, acho que a contribuição que eles podem dar, né, enquanto deputados estaduais, para o que eu entendo ser importante defender na educação hoje, é muito pequena, porque eles não têm o poder de fazer isso, já que nem legislação, nem financiamento estão na alçada da Assembleia Legislativa. Então é por essa razão que eu deixei meu cargo, porque a legislação estabelece que nós temos que estar aptos a disputar a eleição, e para isso tem que sair 6 meses antes, que eu saí do cargo em março para construir essa pré-candidatura, que daqui a pouco se transformará, ao que tudo indica, em candidatura oficialmente registrada pelo TSE, a deputado federal. Cargo que há muito tempo a educação não tem um representante, né? Tem 30 anos, pelo menos, que o Espírito Santo não tem um deputado federal da educação. Porra, top demais. Sua família tá de acordo, esposa, todo mundo, comprou a ideia? Rapaz, a primeira coisa. Tem que ser, né? Primeira coisa. Se a família não abraçar, fica difícil. Porque, naturalmente, como secretário, eu tive algumas ausências, né? Porque é um cargo que né, puxa muito da gente, né? Exige muito.
Agora, como candidato, como pré-candidato antes, tendo que rodar num curto espaço de tempo o estado todo, o nível de entrega é muito grande. E claro, se você não tem um suporte Familiar, de quem está, né? antes de mais nada, dando o primeiro apoio, aí é muito difícil, né? Verdade. Então, tudo começa com uma conversa em casa. Sem ela, dica que eu dou para quem um dia quiser ser pré-candidato também. Dá a dica aí. Não, com certeza. Quem não tiver essa conversa primeiro já começou errado. Já começou dando verdade. passo errado. Que legal, Vitor, hein, rapaz? pô, Que ó, entrevista maneira, hein? Top demais. Não, dá pra gente... Show Imagina, de se a gente bola. tivesse tempo aqui, dava pra conversar muito tempo Com ainda, certeza. né? Então, Pô, se quiser saber mais sobre o Vitor, acessa o Instagram do Vitor. Gente, @, Vitor De Angelo. Isso. vai estar escrito na tela, divulgue, né, esse podcast. Divulga o podcast, pessoal. Novamente, nós estamos encerrando aqui. Pô, que pena. Dava pra gente conversar muito mais. Clica no sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Acessa aí o www.politicacapixaba.com.br, o portal de 20 anos no ar. Nós tivemos aqui hoje com o Vitor De Angelo, secretário, top, Ex-secretário, com uma atuação professor, brilhante. Cientista social. Tô falando pra valer. Tá Preparado. Vitor, desejamos sucesso para você Muito nessa obrigado, meus jornada amigos. e que você Tomara seja que dê certo agraciado, pra você, né? a gente Vamos precisa aí, de uns vamos caras assim acompanhar. Cara preparado, né? Uma pessoa preparada para política, Sabe o que tá representar fazendo, o nosso né? estado lá em Brasília. Já foi testado. Foi testado. Tem serviço prestado, É isso. competente, preparado. Vamos torcer. Meu irmão, prazer. Sucesso, Vitor. Muito obrigado. por você ter Obrigado vindo pela aqui. sua presença. Obrigado, César. Sucesso. É isso aí. Valeu. Tchau. Valeu, gente. Fechou.